Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Machado de Assis mudou o curso da literatura quando escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, um personagem que não teve uma vida tão incrível, mas que após a sua morte escreveu sua autobiografia. Isso muda nossa perspectiva sobre o legado, não muda, porque ele não fez nada significativo em vida para ser o legado dele, porém, na morte ele escreveu a autobiografia. Mas será que essa autobiografia pode ser o legado da vida dele, já que ele escreveu após a morte? Isso nos liga um pouco a Brás Cubas, não liga, tipo, pessoas muito obcecadas com a ideia de um legado, mas que não vivem vidas necessariamente extraordinárias. Talvez nosso legado virá após a morte, não tem como sabermos. E talvez é por isso que muita gente tem medo da morte, porque na verdade nosso medo é do desconhecido e por tabela do esquecimento. Por isso que muita gente é obcecada com a ideia de deixar um legado, porque essas pessoas elas não querem ser esquecidas. O livro também nos traz uma visão sobre a futilidade da vida de alguns. O Brás Cubas, por exemplo, ele não tinha nenhuma conquista grande em vida e ele não tinha nenhum grande objetivo. Praticamente todo capítulo ele mudava de ideia sobre o que ele queria ser e fazer. E isso é até desconfortável de ler, de tão que a gente se identifica, não é? Porque existem as pessoas extraordinárias, grandes atletas, grandes artistas, grandes ativistas, e existe a maioria da população, pessoas que não vivem com grandes conquistas, mas também não vivem com grandes fracassos. Isso até é um pouco incômodo de ler, né? Porque é realista demais, é próximo demais de nós, meros seres humanos. Isso torna a nossa existência fútil? Não necessariamente, porque não há nada de errado em viver de forma ordinária, a não ser que você tenha um problema com isso, que você esteja infeliz. Aí sim, é um problema e você tem que querer mudar. Nosso protagonista, por exemplo, ele queria sim fazer coisas grandiosas, ele queria fazer algo grande, mas ele só queria por status e vaidade. Quais eram os motivos de Brás Cubas não se divertir e querer que os outros o achassem incrível? Os motivos dele eram rasos, talvez por isso que ele não teve nenhuma grande conquista, porque ele não tinha um motivo real para querer conquistar algo. Tudo que ele tinha era motivos fúteis. E talvez seja exatamente por isso que ele não fez nada grandioso. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Após a morte, ele se livrou da necessidade que ele tinha de querer agradar os outros. Isso o tornou um narrador muito mais honesto e muito mais sem filtros. Após a sua morte, ele fez um discurso muito mais honesto do que qualquer outro que ele tivesse feito em vida. E essa própria liberdade nos mostra que a futilidade e a vaidade são coisas da vida, não da morte. Pois Brás Cubas, após a morte, se tornou quase que um personagem diferente do que ele foi durante sua vida. E por falar em sua morte, foi uma morte bem diferente da que estamos acostumados em livros de romance. Não foi trágica, não foi heróica, apenas acabou. Foi a coisa mais simples do livro. Ele não teve uma morte grandiosa, como toda a sua vida não foi grandioso. Brás Cubas teve uma vida comum e ordinária. Ele não experimentou grandes conquistas, mas também não experimentou grandes fracassos. Ele apenas viveu sua vida de forma simples e no equilíbrio, nem muitos altos, nem muitos baixos. Machado de Assis sugere que talvez não haja um propósito maior, que a vida é apenas um jogo de ilusões e expectativas frustradas. Como Brás Cubas, será que nós queremos glória em vida por um motivo maior ou só por ego e egoísmo? E nossa obsessão por deixar um legado, será que nós queremos deixar um legado que vai ajudar a sociedade ou apenas porque a gente tem uma obsessão em não ser esquecido? Será que assim como Brás Cubas, nossa real liberdade virá após a morte? Será que depois da morte, quando não tivermos nenhuma amarra da sociedade prendendo os nossos objetivos e interesses, nós ainda vamos querer esses objetivos e esses interesses? Ou será que estaremos livres deles? A vida pode ser grande e emocionante, como foi para Quincas Bobas, ou pode ser comum e tediosa, como foi para Brás Cubas. Talvez seja sofrida, como foi para Dona Eulália. Acho que não depende literalmente de nós, como nos fazem crer, apesar de uma boa parte ser sim de nossa responsabilidade. Talvez a morte não seja grande e romântica, como também os livros nos fazem crer. Talvez não seja algo trágico, talvez não seja algo heróico, talvez seja apenas ir. Mas
ao mesmo tempo não é isso que a maioria quer, uma morte rápida e tranquila e indolor, em que você não vai saber que morreu apenas quando chegar no outro lado, se houver um outro lado, que talvez também não haja. Quem sabe não há nada, não há como sabermos. Mas enfim, essa foi a lição que eu tirei deste livro. Eu gostei muito dele, dei 4,5, porque o início foi bem paradinho e me enrolou muito. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não posso esperar para o nosso próximo encontro, nosso próximo bate-papo sobre coisas profundas e talvez rasas, inúteis ou talvez muito úteis. Isso vai depender de quem está assistindo.